Glória a Deus. A paz do Senhor, gente, tudo bem? Mais um dia do nosso pão diário, da nossa leitura bíblica diária. Amém? Hoje nós estamos aí no dia 85. Glória a Deus. E aí na descrição dos vídeos está os capítulos que nós iremos ler hoje. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nos colocamos na tua presença. Eu te agradeço, te louvo e te glorifico por mais um dia na tua presença, meu Pai. Por mais um dia da nossa leitura, meu Pai. Fala conosco através da tua palavra, nos ensina, meu Pai, que o nosso coração possa estar aberto e que a tua palavra fique gravada na tábua do nosso coração. É o que eu te peço nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Então vamos à nossa leitura? 1 Samuel, capítulo 21. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor. Davi e o sacerdote Aimeleque em Nobe. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. E Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só? E ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei me encomendou um negócio e me disse: Ninguém saiba deste negócio pelo qual te enviei e qual te ordenei. Quanto aos jovens, apontei-lhes tal lugar e tal lugar. Agora, pois, que tens à mão? Dai-me 5 pães na minha mão, ou que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: Não tenho pão comum à mão, há, porém, pão sagrado, se ao menos os jovens se abstiveram das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: Sim, em boa fé. As mulheres se nos vedaram desde ontem e anteontem, quando eu saí. O corpo dos jovens também era santo, e em alguma maneira é pão comum, quanto mais que hoje se santificará outro no corpo. Então o sacerdote lhe deu pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente, no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali, naquele dia, um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era o seu nome Doeg, Edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Por que não trouxe a mão nem a minha espada, nem as minhas armas? Porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que ela aqui está, envolta num pano detrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: Não há outra semelhante. Dama. Davi foge para Aquis, rei de Gate. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul, e veio a Aquis, rei de Gate. Porém os criados de Aquis lhe disseram: Não é este Davi o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo, e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido,
entre as suas mãos, e engravatava nas portas do portal, e deixava correr a saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: Eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxeste a mim? Faltam-me ainda doidos para que trouxesseis este, que fizesse doidices diante de mim? Há de este entrar na minha casa? 1 Samuel, capítulo 22. Davi esconde-se na caverna de Adulão. Então, Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta de Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai, entra na terra de Judá. Então, Davi foi e veio para o bosque de Herete. Saul mata todos os sacerdotes de Nobe. E ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. Estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: Ouve, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas, e far-vos-ás a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim? E ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa de mim e me participe, pois meu filho te tem, pois meu filho tem contra mim sublevado a meu servo, para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse: Ao filho de Jessé vi vir a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele o Senhor, e lhe deu mantimento. E lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar a Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, e aos sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: Eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: Por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim a armar-me ciladas, como se vê neste dia? E respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os teus criados é tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito nem pouco. Porém, o rei disse: Aimeleque morrerá certamente, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei
aos da sua guarda que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi. E porque souberam que fugiu e não fizeram saber. Porém, os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a Nobe, cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas, passou a fio de espada. O sacerdote Abiatar foge e encontra-se com Davi. Porém, escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, pois estarás salvos comigo. 1 Samuel capítulo 23. Davi livra a cidade de Keila. E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai, e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou os gados e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila, desceu com o éfode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila. E disse Saul: Deus os entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja, para que descessem a Keila, para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava esse mal contra ele, disse a Abiatar sacerdote: Traze aqui o éfode. E disse Davi: Ó Senhor Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul com teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: Descerá. Disse mais Davi: Entregar-me-iam cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: Entregariam. Então se levantou Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam.
E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zife. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Davi e Jonatas fazem um acordo. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca de sua vida, Davi esteve no deserto de Zife, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus, e disse-lhe: Não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós os lugares fortes do bosque, no outeiro de Áquila, que está à mão direita de Gesimon? Agora, pois, ó rei, apressadamente, desce conforme todo o desejo da tua alma. Por nós fica entregarmos-los nas mãos do rei. Então disse Saul: Bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. E depois, e diligenciai ainda mais, e sabei, e notai o lugar que frequenta, e quem o tenha visto ali. Porque me foi dito que é altíssimo. Pelo que atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde, e então voltai para mim com toda certeza, e ir-me-ei convosco, e há de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e foram a Zife, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície, à direita de Gesimon. E Saul e os seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom. O que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia desta banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: Apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi-se ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Sela Amalecote. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de Engedi. Amém? Glória a Deus por essa leitura. Agora vamos ler Salmos, capítulo 85. O povo de Deus clama por livramento. Ao regente do coro, Salmo dos filhos de Corá. Abençoaste, Senhor, a tua terra, fizeste regressar os cativos de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados. Fizeste cessar toda a sua indignação, desviaste do ardor da tua ira. Torna-nos a trazer, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós?
Estenderás a tua ira a todas as gerações? Não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contando que não voltem à loucura. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o bem, e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá adiante dele, e ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Amém? Glória a Deus por mais um dia concluído da nossa leitura. Agora fica para você o desafio de deixar aí nos comentários qual versículo você mais gostou. Amém? Glória a Deus por mais um dia concluído. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Tchau!